Na última sexta-feira, 24 de outubro, um incidente envolvendo a deportação de brasileiros dos Estados Unidos trouxe à tona questões legais e de direitos humanos. Autoridades americanas podem ter desrespeitado pelo menos 4 aspectos da legislação brasileira ao manter algemas correntes nos deportados, mesmo já em solo brasileiro. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, informou que o governo brasileiro está se preparando para solicitar esclarecimentos oficiais ao governo dos Estados Unidos sobre o ocorrido. Esse pedido de esclarecimento surge em um contexto mais amplo, onde o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, também se envolveu em um embate público com o ex-presidente Donald Trump, abordando questões similares de direitos humanos e deportação. O voo em questão transportou imigrantes brasileiros que estavam em situação irregular nos Estados Unidos. Tradicionalmente, os Estados Unidos têm uma política interna que permite algemar estrangeiros durante o processo de deportação. No entanto, uma vez que o voo pousa em solo brasileiro, as regras mudam. A legislação brasileira proíbe o uso de algemas em tais circunstâncias, considerando essa prática como um tratamento degradante. Essa diretriz é respaldada pela súmula 11 do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que é clara ao afirmar que o uso de algemas deve ser evitado, exceto em situações onde haja risco de fuga ou de resistência. O incidente se agravou quando o voo, que originalmente deveria partir de Manaus para Belo Horizonte, enfrentou problemas técnicos e precisou pousar em Manaus. A mudança de rota fez com que as autoridades brasileiras tivessem que intervir. O Ministério da Justiça, ao ser informado da situação, orientou a Polícia Federal a receber os deportados em Manaus e repassar as informações sobre o tratamento degradante ao diretor-geral da PF, Andrei Passos. Diante da gravidade da situação, o presidente Lula tomou a decisão de que os deportados fossem transportados pela Força Aérea Brasileira, garantindo que não fossem submetidos ao uso de algemas correntes, como era a prática defendida pelas autoridades norte-americanas. O jurista Gustavo Sampaio comentou sobre a arrogância histórica dos Estados Unidos em relação ao Brasil, citando o apoio americano a diversas ditaduras na América Latina. Ele recordou que a história da intervenção do ZUO no Brasil, que inclui o golpe militar de 1964, ainda ressoa nas relações entre os dois países. Segundo Sampaio, essa arrogância faz com que os Estados Unidos frequentemente tratem o Brasil como um país menor, sujeito às suas vontades. Ele elogiou a atitude do presidente Lula em garantir que os deportados fossem tratados de acordo com as normas brasileiras. Desde que o acordo de deportação entre Brasil e Estados Unidos foi firmado em 2000, o Brasil já recebeu dezenas de voos com brasileiros deportados. Em 2022, por exemplo, 2.000 brasileiros foram deportados, representando um aumento de 33% em relação ao ano anterior, de acordo com dados da Polícia Federal. Este número, no entanto, não inclui aqueles que foram barrados na entrada dos Estados Unidos ou que não chegaram a permanecer no país. A diferença neste incidente foi a necessidade de um pouso de emergência, que trouxe à tona a responsabilidade do governo brasileiro em assegurar que os direitos dos deportados fossem respeitados. Em conclusão, o episódio destaca a complexidade das relações entre Brasil e Estados Unidos, especialmente em questões de imigração e direitos humanos. A resposta do governo brasileiro, ao garantir que os deportados fossem tratados de acordo com as normas nacionais, reflete um compromisso com a dignidade humana, mesmo em situações de deportação. A espera agora é por respostas formais do governo americano e por um diálogo que respeite as leis e os direitos humanos de todos os envolvidos.